Oi galerinha, tô morrendo de saudade de vocês, mais uma semana a gente aqui, né, se reencontrando, se reinventando cada dia em busca de novos conhecimentos. Bem, hoje a aula de hoje vai falar de formação de palavras, mas antes de falar de formação de palavras, vamos revisar a estrutura da palavra que a gente viu na aula passada. O que são as estruturas das palavras? As palavras, elas são compostas de elementos, e quais são esses elementos? O radical, que é a parte que não muda da palavra e que contém o significado. Nós temos o tema, que é a união do radical com a vogal temática. Nós temos o afixo, que é quando a gente tem prefixos ou sufixos, ou seja, elementos agregados radicais antes ou depois do radical. E nós temos as desinências, que podem ser verbais ou nominais, certo? Foi isso que a gente aprendeu na aula passada, não foi? Vamos para a aula de hoje. A gente tem 3 tipos de formação de palavras, de modo de formar palavras. O primeiro é a derivação, que é quando eu pego uma palavra com um radical, certo? Uma palavra só, um radical, e agrego a ela elementos para formar a nova palavra. É o caso do que a gente pode formar com a palavra feliz. Se eu acrescento o prefixo in, eu crio infeliz. Se eu acrescento o sufixo mente, eu crio felizmente. Se eu acrescento os dois, eu crio infelizmente. Então, esse processo com um radical de formar novas palavras é chamado de derivação. Depois nós temos outros processos de palavras, como o neologismo, que é criar nova palavra. Nós temos o estrangeirismo, que é usar palavras de origem estrangeira, certo? Mas hoje a nossa aula, de acordo com o conteúdo de vocês, é falar sobre a composição, né? O que é isso? Formação por composição. É quando a gente junta 2 ou mais radicais para formar uma nova palavra. Então, eu junto um radical mais outro para formar uma nova palavra. A gente tem 2 processos de composição. A gente tem o de justaposição e o de aglutinação. Nós vamos explicar cada um. O primeiro, chamado de composição por justaposição, ocorre quando há a junção dos radicais sem que ocorra alteração fonética, ou seja, sem alteração de suas formas originais. Como assim, professor? Eu pego um radical, junto a outro radical. Se não tiver alteração no som, eu digo que o processo de formação foi por justaposição. A senhora pode dar exemplo? Posso. Vamos lá para o exemplo. Eu pego a palavra couve, mas a palavra flor. Eu formei qual palavra? Couve, flor. Eu pego a palavra segunda, mas a palavra feira. Eu formo que palavra? Segunda-feira. Eu pego a palavra passa, mais a palavra tempo e formo o quê? Passatempo. Houve alteração? Não. Mesmo juntando, sem o hífen, não há alteração. Pego a palavra gira, mas junto com sol vira o quê? Girassol. Ah, professora, mas apareceu um S. Sim, apareceu um S, mas houve alteração na palavra girassol? Não. Se não houve, é porque é formada por justaposição. E aqui a gente tem pé de galinha, também não houve alteração. Então, se eu junto, independente de ter hífen ou não as palavras, os radicais para formar uma nova palavra, não há alteração no som, eu digo que o processo foi por justaposição, certo? Agora vamos para a aglutinação. A aglutinação é o oposto da justaposição. É quando eu junto 2 radicais e há alteração fonética. Vamos lá. Ocorre quando há a junção dos radicais com alguma alteração fonética, ou seja, com alteração de suas formas originais. Então, se eu pego um radical, junto mais outro radical e há mudança no som, é porque o meu processo de palavra foi por aglutinação, certo? Professora, a senhora pode dar exemplo? Posso. Bora lá. Eu tenho a palavra água, mais a palavra ardente. E eu junto formei o quê? Aguardente. Ah, professora, mudou, saiu um A. Exatamente, houve alteração fonética. Pegou a palavra plano, mas a palavra alto formou o quê? Planalto. Então, houve alteração, perdeu o Ozinho. Em boa hora, como era? É em mais boa mais hora. Houve alteração? Houve. Então, prestem atenção, se sofrer alteração no som da palavra, é porque o meu processo é por aglutinação. Se não teve alteração, meu processo é de justaposição. Então, eu tenho a composição por justaposição, composição por aglutinação. Composição por justaposição, eu junto os radicais e não sofre alteração.
a aglutinação, eu junto os radicais e sofre a alteração. Espero que vocês tenham entendido. Beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!